Oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não boto a minha carinha aqui, né? Mas é que eu estou impactada com esse livro que eu terminei agora, terminei na terça de manhã, que faltava bem pouquinho. Eu acho que foi terça de manhã. Não, foi segunda de manhã, não foi terça. Terça eu tenho aula, eu não consigo fazer essas coisas. Então foi segunda de manhã. E eu estou impactada. E o título quer dizer isso mesmo, eu fui enganada pelo autor. Eu estou me referindo a este livro aqui, ó, Primavera dos Sonhos. Atrás tem uma descrição e ele fala, né, do Colby, que ele sonhava com uma carreira musical e ele viaja para praia, para Flórida. Lá ele conhece uma moça, ele se apaixona. E aí ele começa a contar outras duas histórias. No meio disso, ele conta uma outra história. Ele conta a história da Beverly. Beverly. E aí é que tá o meu tombo. Eu vou falar com as minhas palavras, né? Porque eu li para vocês alguns trechos, algumas frases muito impactantes que mexeram muito comigo e eu resolvi contar para vocês. E eu resolvi botar a minha carinha para poder falar desse livro. Então ele conta, né? É um livro com... Deixa eu ver quantas páginas tem. Esse aqui é o agradecimento. São 294 páginas das histórias. Ó. Esse livro é da minha sogra. E aí eu comecei lendo como se fossem duas histórias completamente separadas. Conta histórias do Colby, que é um cara que ele fala até que falar que ele é fazendeiro tem um peso, e se ele falar que ele é se ele é dono de uma fazenda é uma coisa, e se ele é um fazendeiro é diferente. Então ele tem duas formas de falar e o assunto prolonga ou não prolonga. E ele viaja para a praia, coisa que fazia muito tempo que ele não fazia, né? Ele não tem pai, ele não tem mais a mãe, ele não tem mais o tio. Então a família dele é ele, a irmã, a tia e a fazenda. Então ele viaja. Eu tô com um chocolatinho quente aqui. Ah, isso aqui, gente, não é porque eu tô com frio, não. É porque eu tô com uma blusa e não tá bonita, não ficou bonita. Então eu resolvi botar essa mantinha pra dar esse adorno aqui, tá? E aí, então, ele tem, então, é ele, a irmã, a tia, a fazenda, os funcionários. E ele resolveu assumir essa fazenda e fazer da fazenda algo que realmente fosse produtivo e lucrativo. E aí ele viaja para realizar um porcentinho ali do sonho dele de cantar, que o sonho dele era ser cantor, é escrever música e viver da música. Mas ele percebe que não é tão fácil assim. E ele viaja, então, para esse lugar, para a praia, para Flórida, e lá ele conhece uma moça, a Morgan. Eles se conectam imediatamente. Eu quero contar rápido porque eu quero me deter aonde eu fui enganada. Eles se conectam automaticamente, é uma história de amor muito bonitinha, um amor muito bonito, cenas bem interessantes, assim, contada de uma forma bem amorosa, bem bonita. Não tem nada de extremos, assim. Mas eles já sabem automaticamente que, na cabeça dele, de que essa história não vai adiante, porque ela tem um sonho de ir para Nashville. Nashville, Estados Unidos, é um lugar onde esse lugar da música, onde as coisas acontecem mais facilmente, né? Assim é o que a gente tem de conhecimento. Então ele sabe que os dois vão se separar, mas ele vive esse amor, ele se envolve com ela sabendo disso. E aí passa a sensação que a gente tem no decorrer do livro é que passou muito tempo, mas não, são uma semana, duas semanas, eu acho, mas eles juntos ficou uma semana. Eles se conhecem, até que eles ficam juntos, realmente juntos, desenvolvendo esse amor, dá uma semana. E eles estão no momento, no apartamento onde ele alugou para passar essas férias, toca o telefone, eles já estão bem envolvidos, tá? Estão namorando mesmo. Ele conhece todas as amigas dela, sabe dos pais, sabe? Ela contou boa parte do que ela passou, de uma doença que ela teve, coisas que aconteceram com ela.
E ela é uma mulher muito determinada, muito forte, muito decidida. E isso chama muito a atenção dele. É uma mulher diferente, uma menina, né? Jovem de 21 anos. E ele tem 25. Com vidas completamente diferentes. Com destinos diferentes e futuros diferentes. E aí ele toca o telefone e ele atende. Nesse momento ele descobre que a tia tinha tido um AVC. Ele fica desesperado, né? A tia já não é uma tão jovem assim. E sabendo já de antemão que mudaria toda a vida, né? Da tia e deles, né? Da irmã. E aí ele diz pra ela, aconteceu isso, eu preciso ir embora agora. Ele junta tudo que tem pra juntar, tinha um carro, e ele se despede dela, né? Imaginando que eles não conseguiriam mais se encontrar só através de telefone. Eles conversam rapidamente, ela pergunta pra ele se ele tinha parado para pensar no futuro dele, se ele iria, né, até Nashville para encontrar com ela, para eles viverem essa história e viverem da música, tentarem viver da música. Eles que naquele momento eu não tinha como decidir, não tinha nem como pensar nisso. E ele resolve, vou ver minha tia, vou ver o que aconteceu de fato, quais as consequências de tudo isso. E ele vem embora. Agora eu vou parar aqui, então ele volta para casa, né? Porque a tia teve um AVC. E aí ele pergunta sobre a irmã dele, como é que a irmã dele está? Porque a tia e ele, como é que a irmã está? E ninguém sabe da irmã, ninguém sabe onde a irmã dele está e como ela está. Então agora abre-se a lacuna para onde eu fui enganada. No livro não conta dessa sequência, então ele conta a história dos dois, dele e da Morgan. E em algum determinado momento eu falei para você, tem a Beverly, ela é uma menina que a tia leva ela para passear, ela conhece as coisas, daqui a pouco passa ela para a vida adulta. E ela tem um casamento tóxico. Né? Um casamento tóxico, o homem é da polícia, é investigador, é grande dentro da polícia dos Estados Unidos e bateu nela várias vezes, tem ciúme dela com o filho, ele bateu no filho e ela resolveu fugir. Ela foge, ela bota peruca loira, ela troca de roupa, ela bota boné, ela bota óculos escuros para não ser reconhecida. E vai assim, ó, ela não faz uma longa viagem. Ela vai numa rodoviária, passa para outro lugar, passa para outro lugar. Ela vai despistando o tempo todo dele, tentando despistar o tempo todo, para não ser encontrada por ele, protegendo o filho todo, nunca bota os dois juntos. Ela sempre instrui o filhinho, tu fica aqui, que eu fico aqui, não fala com ninguém, não diz nada, diz teu nome, nada, compra passagem, e o tempo todo assim. Depois que eles entram no ônibus é que eles se juntam. Então ela chega num lugar onde ela consegue alugar uma casa muito facilmente. A mulher não pede documento, ela acha estranho, mas como ela vai pagar em dinheiro, ela juntou um dinheiro, ela se preparou para isso, então ela tem um montante de dinheiro, ela leva esse dinheiro e ela paga pra mulher o aluguel e a mulher, tudo bem. Só disse, a única coisa que a mulher disse pra ela assim, tem um galpão lá no fundo, um celeiro, tu não pode entrar lá, tu não pode mexer naquele celeiro. Aquele celeiro é lugar proibido, tu não pode mexer. O resto pode fazer o que tu quiser. Ela organiza a vida ali, o básico da vida, consegue colocar o filho numa escola que é perto, tem o ônibus que leva e que traz. A vida parece que tá assim, caminhando para eles viverem um pouquinho melhor. Só que ela tem essa sensação de que ela tá sendo vigiada o tempo todo. Porque ela, na cabeça dela, o cara conhece todo mundo, conhece os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta, polícia com polícia, mas ela não se deixou fotografar com o rosto dela, porque ela tava o tempo todo disfarçada. Mas ela sempre fica nessa desespero. E aí ela sai para arrumar algumas coisas e ela vê uma caminhonete parada na frente e ela entra em desespero. Eu até falei para vocês no livro, ela em desespero, o que vai acontecer? Passa mais alguns dias, de novo essa caminhonete aparece, ela entra num desespero total e ela começa a lembrar que ele descobriu onde ela estava e aí coincidentemente o filho não chega, o ônibus não aparece, ela entra em desespero, ela começa a procurar coisas dentro da casa, ela encontra arma, ela encontra droga, ela entra em desespero, ela começa a derrubar tudo, e ela derrubar, e o filho não chega, e ela não chega, e ela imaginando o que tá acontecendo, ela imagina que tá tudo cercado, que o cara cercou toda a cidade, qualquer movimento que ela fizer, ela vai ser pega, e aí ela vem na mente dela, assim, ela vê naquela
coisa, desespero que ela tá, um sapato vermelho que foi ele que deu para ela e que ela tinha deixado na casa quando ela fugiu. Ela entra num desespero total, total, e ela consegue, daí ela chegou uma hora que ela chega assim, acabou. Ele já pegou meu filho não voltou para casa, ele já pegou meu filho. E ela pega um pote de remédio e toma todos os remédios e ela apaga. Ok? Volta para a história do Colby, que o Colby tá vindo para casa para ver a tia, ele encontra a tia ficou com todo o lado paralisado, mas como o capataz conseguiu levar ela muito rapidamente, chamou a ambulância muito rapidamente, ela foi atendida rapidamente, ela tem boas chances de ter uma vida, entre aspas, né? Claro, com certas dificuldades, mas ela vai conseguir fazer as coisas que tem que fazer para poder se manter. E aí, o Colby, desesperado, onde é que a irmã estava nessa história? Onde é que ele estava, o que aconteceu com a tia, que ele fica desesperado, onde é que a irmã está, que ele não encontra a irmã. Aí ele entra, né, na casa, ele procura por a irmã, pelo hospital, diz que viram ela, mas depois não viram mais, e ele começa a ficar preocupado, porque ela deve ter ficado muito nervosa com a história da tia, né? Terminar meu chocolate que já não tá mais quente. Que delícia. Muito bom. E aí, então, ele entra na casa. Quando ele entra na casa, o cenário que ele vê é aterrorizante. A casa tá toda destruída, tem comida queimada, comida estragada, todas as panelas, prato, copo, tudo derrubado, parede de casa pintada de cor diferente, porque ele estava viajando, a casa estava numa cor, quando ele voltou a casa em outra. Sangue na cozinha, sangue no banheiro, um monte de band-aid no chão, sujo de sangue, o quarto todo revirado, tudo revirado. Quarto da criança, né? Ele era um quarto de criança, que na verdade era o quarto dele. Tudo revirado, ele vai pro quarto onde a irmã dormia e lá ele encontra ela como desmaiada. Ele entra em desespero, como assim desmaiada? Como assim desmaiada? Ele pega ela, liga pro hospital, tô levando a minha irmã assim. Ele pega um frasco de remédio, que acha que ela tinha tomado aquele remédio, leva ela para lá e aí é que eu digo para vocês que eu fui enganada. Na verdade, a Beverly é a irmã dele, a Paige, porque ela tem problemas mentais, ela tem transtornos mentais. Ela era uma menina normal, coisa e tal, teve algumas crises, alguns surtos, e ela casou e teve um filho realmente. Só que o marido e o filho morreram num acidente de carro, e aí ela realmente surtou. E aí, cada vez que ela fica sem a medicação, ela entra em surto cada vez mais difícil. Quando a tia teve AVC, ela esqueceu de tomar o remédio. 1 dia, 2 dias, e ela entrou num surto psicótico. E conta essa história que eu contei para vocês, que ela imaginou na cabeça dela, os gatilhos de tudo que ela viu a tia passando, acontecendo. Esses gatilhos fizeram com que ela entrasse nesse surto, e a história é esse surto. E eu fui enganada. Para mim eram 2 histórias completamente diferentes. A Beverly é a irmã dele, a irmã Paige. Gente, eu chorei. Eu fiquei muito emocionada com a história. Eu fiquei muito chocada que eu fui muito enganada, porque em nenhum momento eu consegui descobrir. Só a única coisa que me deixou em dúvida, assim, por que ele tá contando 2 histórias? Eu achei que fossem 2 histórias de amor. Claro que quando ele conta o casamento tóxico, eu digo, tá, é outra história, uma história de amor que vai dar certo, é outra que não vai dar certo. Mas a reviravolta. Então, quando ela entrou em surto, quando a tia teve o desmaio, teve a AVC, ela entrou em surto. E ela criou toda essa história, todos esses detalhes do filho, do marido que já tinha morrido, tudo misturado com realidade, com tudo. E quando ela toma os remédios que ela tem que tomar, que seria o remédio nos horários certos, ela toma todo esse remédio, ela dorme, ela entra em coma, né? Ela dorme profundamente, desmaia profundamente. E a história contada no livro da Beverly é uma criação da mente dela.
A mente dela produziu essa história. Eu fiquei chocada, chocada, porque eu fui realmente enganada, mas é um alerta pra gente, algo assim chocante, chocante. E para não terminar a história nesse momento assim, né, nessa coisa dessa história dessa menina, quão pesada foi, né? E aí ela demora muito tempo para retomar, para ela se estabilizar, para ela tomar consciência. Depois ela vai lembrar de tudo que ela fez. E aí vem vergonha, medo, né? Recomeçar todo o tratamento. Isso é muito impactante, foi muito impactante, muito, muito mesmo. E aí, para não ficar nessa história, né, nesse peso, tem a história do Colby, do irmão da Paige, barra Beverly, com a Morgan. Passa-se um tempo, os dois, ele termina com ela, ele vê ela fazendo sucesso rapidamente, ele dá uma letra de uma música para ela, a música vira um sucesso, vê ela com um rapaz de mão dada, e aí ele diz para ele assim, acabou. Mas tá tudo bem, porque eu disse para ela ir viver a vida dela, eu disse para ela que ela tinha que viver porque ela é uma jovem, ela é linda, maravilhosa, sabe, uma mulher exemplar. E ela tem que viver essa história, tem que viver a vida dela e não ficar num relacionamento à distância sem saber que vai dar certo ou não. Aí passa-se algum tempo, né? Ele tá mexendo, ele determina assim que ele não vai trabalhar direto de segunda a segunda, sem tempo, sem nada. Ele vai dar um tempo para ficar com a tia, um tempo para ficar com a irmã, um tempo para ele, para os amigos. Então ele retoma uma vida um pouco mais sociável, assim, devagarinho. E um dia ele tá consertando o carro, mexendo no carro, alguma coisa, e ele vê um barulho de um outro carro chegando na fazenda. Quando desce, a Morgan. E ela chega já dizendo para ele: eu não terminei contigo. Disse, mas eu te vi com alguém. Eu tentei, mas não deu certo. Eu amo é tu que é meu amor. Eu amo é tu. E nós vamos continuar juntos. A gente vai dar um jeito de ficar junto. Um pouco tu vai, um pouco eu venho, e nós vamos viver essa história de amor. E aí, que é o que... Aí eu chorei de novo, muito. Ele conta tudo o que aconteceu para ela, toda a história da tia, da irmã, de tudo que a irmã já sofreu, de tudo que a irmã já passou, de todas as crises que ela já teve. E ela chega e diz para ele assim que ela tá ali para ver ele, mas também para ver a Paige, para conversar com ela, porque ela sabe que ela é uma mulher incrível e ela quer conversar com ela. E aí termina, né, o livro. Deixa eu respirar. O livro termina assim. Sabe o que eu gostaria de fazer primeiro? Ela diz pra ele, né? Antes de qualquer coisa, a Morgan dizendo pro Cole. E aí ele diz, não faço a menor ideia. Eu queria muito conhecer a sua irmã. E aí ele, a Paige? Quero saber como você era de verdade quando criança. Aposto que ela tem umas histórias interessantes. E também quero agradecer. Pelo quê? Você disse que ela te criou. E eu amo o cara que você se tornou. Como não agradecer a ela por isso? Foi a minha vez de beijá-la, porque eu sabia que ela me compreendia de verdade. Quando me afastei, deixei que minha mão descansasse em seu quadril. Vamos entrar, falei pegando sua mão. Tenho certeza que a Paige também quer muito te conhecer. Ai, que bonitinho. Gente, é um livro muito fácil de ler, uma leitura muito fácil, a dinâmica do livro, mas eu fui enganada, porque ele não dá nenhum sinal de que não são duas histórias. Então, eu achei isso maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu não sei se vocês já leram, se vocês conhecem esse autor, Nicholas Sparks. Eu conheço de algumas histórias já, e muito bom. Muito bom. Eu li muito rápido, muito rápido. Eu nem sei, não levei muito tempo para ler. Isso que eu não tenho muito tempo. Então, nos momentos assim que eu lia duas, três, quatro, 5 páginas. E quando eu vi o que estava acontecendo, meu Deus. Então, assim, ó, já se foram 20 minutos. Eu espero que eu possa ter te passado o impacto que foi para mim. Eu contei a história pro Wagner, eu digo, eu fui enganada. Muito enganada. Eu fui muito enganada. Muito. E eu recomendo
Não esse porque eu contei pra vocês, mas procurar pelo autor. São histórias dele, assim, tem histórias lindíssimas, lindíssimas. Eu acho que eu tenho, eu acho que é a última carta, uma sabe aqueles, é um livro que vem 4, 5 histórias juntas, e tem um deles, que é uma história dele, assim, que eu já tinha lido há muitos anos atrás, eu reli, é muito boa, é um romance muito suave, muito tranquilo, uma escrita muito fluida, muito fácil. Então, assim, vale muito a pena, vale. Se quiser ler esse aqui também, tem muito detalhe que eu não contei, né? Eu contei muito rapidamente sobre a minha visão, né? Sobre o que eu entendi, o que eu captei e o que me fez me sentir enganada. Eu espero sinceramente que vocês gostem desse vídeo. E eu nunca tinha feito vídeo assim, falando só de um livro, mas eu achei muito importante porque tem temas e tem frases muito atuais, né? E é isso, então, assim, eu espero que vocês gostem de ter visto essa senhora de volta no vídeo, um pouco mais enrugada, o cabelo não mudou a cor, não estou branca. Meu cabelo parou de branquear, eu só tenho os traços da Morgana. Mas ontem na aula, minhas colegas disseram que meu cabelo está muito lindo, teu cabelo está muito lindo, está muito lindo, tá muito lindo. Então, eu resolvi soltar hoje para presentear vocês com esse cabelo lindo. Perdi muito cabelo ao longo dos anos, né? Meu cabelo tá muito pouquinho, ó, muito fininho, liso, né? Natural, assim, não faço nada, nem pente eu passo. Não uso escova, não uso pente, não uso nada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu quero passar. Livro abrem portas, abrem janelas na nossa mente, nos impactam, fazem com que a gente deveriam fazer com que a gente pare para pensar, para a gente analisar e escolher um livro é muito bom. Terminei esse, vou recomeçar e agora terminar, estou aqui, ó, no finalzinho, falta isto aqui, então eu vou voltar um capítulo, São Francisco de Assis, que eu sou apaixonada, eu estou lendo assim, devagar mesmo, de propósito, mas agora eu vou ler para terminar, porque eu tenho outros livros para ler, então eu quero retomar, hoje mesmo, porque hoje eu consigo ter um tempinho. E é o meu livro, é livro de estudo, né? Isso aqui é meu, então é o meu livro que eu vou marcando tudo que eu posso marcar, eu sempre marco alguma coisa. E é isso, então. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!